tá? E o que significa angiosperma, né? Angiosperma vem lá do grego, né? Anjo, receptáculo, vaso, urna, né? E esperma, semente. Então a semente está protegida num receptáculo que é o ovário. A gente discutiu isso semestre passado, né? Vocês podem voltar lá nas aulas. Antes não havia a estrutura do ovário, existia o óvulo, existia uma semente, mas aqui a semente ainda está protegida dentro do ovário, tá? Até pelo menos ela ser liberada, né? Se for um fruto seco. Então as angiospermas são caracterizadas pelo fechamento da folha carpelar. Lembra lá da aula evolutiva, né? Isso era uma folha que se fechou, né? Com os óvulos protegidos no seu interior e desenvolvendo, portanto, depois um fruto. Isso é uma das características de angiospermas. Isso a gente vai encontrar em toda angiosperma, tá? Então aqui, né, nessa flor aqui do lupinus, né, aqui atrás estava o ovário, com o corte dele, do ovário, e os vários óvulos ali empilhados. Flor exclusiva das angiospermas, é uma característica exclusiva deste grupo. As guinetófitas, que a gente viu, tem uma estrutura similar, mas é por convergência evolutiva. Aquilo não é uma flor. Filete e antera, com 2 pares de microesporângios, estigma, estilete e ovário. Isso caracteriza uma flor. Filete e antera, estigma, estilete e ovário. O filete, lembram sempre que é o fininho, né, associado ao masculino, tá? E o estigma aqui, o feminino. E o estilete junto, né? Lembrem que essas estruturas elas podem ser menores, né? Podem estar encurtadas, podem estar fundidas. Isso ocorreu após a origem da flor, né? Mas originalmente esse é o esquema de uma flor clássica. Então, entendendo o que é uma flor, vamos tentar entender um pouquinho como é que foi o sistema evolutivo, como é que foi o sistema de classificação das primeiras plantas, tá? Eu quero voltar a falar aqui do Croncht que a gente viu. O Croncht ele dividiu as plantas, as angiospermas, em 2 grandes grupos, um chamado de Magnoliopsida e o outro chamado de Liliopsida, tá? Ou dicotiledônia e monocotiledônia. E o que caracteriza uma dicotiledônia? Tentem lembrar lá das aulas do ensino médio de vocês, tá? Uma série de características que a gente está acostumado a ver desde então. 2 cotiledôneas, dicotiledôneas, por favor, nunca esqueçam isso na prova, né? Radícula desenvolvendo, formando um sistema radicular maduro, ou seja, quando uma semente germina, o eixo hipocótilo radicular, né, está saindo lá da semente, então o eixo vai dar origem à raiz e a parte ao caule. Esse sistema ele se desenvolve como um todo. A gente vai ver que é diferente em monocotiledôneas, então forma um sistema radicular geralmente chamado de pivotante, né, aquela raiz bem profunda. Nem sempre, né, mas a ideia é essa. O caule tem feixes vasculares em anel e frequentemente apresentando crescimento secundário. Tá? Eu vou mostrar depois. Então aqui a gente, quando faz um corte anatômico, e vocês já viram isso, então, já viram isso em anatomia, né, com a Roberta? Os feixes estão distribuídos num arco ao redor. Tá? E no centro a gente tem uma medula. E geralmente aqui com crescimento secundário produzindo madeira. Ou algo parecido, né? As folhas têm uma venação reticulada, formando um padrão palmado ou pinado. Então, assim, as nervuras elas se encostam geralmente, tá? Geralmente com 4 ou 5 peças florais, então 4 pétalas, 4 sépalas, 5 pétalas, 5 sépalas, ou múltiplos, né? 4, 8, 10, alguma coisa nesse sentido. E por fim, o grão de pólen é tricolpado, ou alguma coisa derivada, né? Tricolpado é que ele tem 3 aberturas. Depois eu vou mostrar o monossulcado, que só tem uma, que vocês vão entender, né? O monocolpado. E as magnoliopsidas, as liliopsidas, né, ou monocotiledôneas, do Croncht. Um cotilédone, então monocotiledônea, né? A radícula é abortada. Então, quando esse eixo hipocótico radicular está se desenvolvendo, a ponta dele, né, a radícula, ela aborta, né, um processo natural, e aí a raiz ela se forma do caule. Por isso que o sistema é adventício, né, aquela raiz fasciculada, tá? Pensa numa raiz de cebola, né, alguma coisa assim, talvez ajude a fixar mais fácil. O caule com feixes vasculares dispersos e geralmente sem crescimento secundário. Então, quando a gente faz um corte anatômico do caule, os feixes não formam um anel, eles são todos bagunçados. Vai ter um nome para isso, tá? Bagunçados e dispersos não é o que eu gosto de ouvir. As folhas têm venação paralela, todo mundo já viu uma folha de milho, né? Então, se eu pegar e rasgar de uma ponta a outra, ela vai, porque as nervuras não se encostam, tá? Então, isso é uma nervura paralela. Tem exceções, tá? Depende de onde esse grupo se desenvolve. Por exemplo, os antúrios, que são plantas de floresta, geralmente acabam apresentando uma venação palmada, mas no geral é paralela. As flores são de 3 peças, né? Então, 3 pétalas, 3 sépalas ou 6 tépalas, uma coisa nesse sentido. O grão de pólen é monossulcado, como eu falei, então tem uma única abertura. E acho que é isso.
Então aqui está o esquema clássico, né, que vocês veem no ensino médio. Olha aqui, ó, dicotiledôneas e monocotiledôneas. 2 cotilédones, 1 cotilédone. Nervuras reticuladas, nervuras paralelas. Feixes vasculares dispostos aqui no círculo, feixes difusos, né, bagunçados. Raiz pivotante, raiz fasciculada, 5 peças florais, aqui 3 peças florais. Tá? Então esse é o esquema clássico de qualquer livro de ensino médio. Tá, tá certo? Não mais. Aqui vocês podem ver uma representação do grão de pólen monossulcado, ó, uma única abertura. E aqui um tricolpado, né? Ou trisulcado também, né? Aqui está outra abertura escondida, né? Deste aqui derivam vários, tá? Até com 5 aberturas, nenhuma abertura, enfim. Mas tem um grupo que a gente vai ver daqui a pouco que inclusive são chamadas das tricolpadas, porque é o grão de pólen presente, né, que caracteriza esses grupos. E as monocotiledôneas, no geral, monossulcados. Mas eu falei para vocês esquecerem essa história de dico e mono. Esqueçam, não existe mais isso. Eu já vou mostrar de novo por quê. Olha só de novo o APG. O APG lá em 1993 já mostrava isso. O que que tem, né? Essa aqui é a filogenia da época, vocês podem ver várias politomias ainda, como a gente já discutiu. Quando eles começaram a estudar DNA, né, e eles usaram aqui sequências do gene 18S, 26S, RBCL e ATPB, só vou chamar a atenção do RBCL. RBCL é um gene que codifica uma proteína, que é a proteína mais comum no planeta. É a proteína rubisco. Vocês vão ouvir falar dela em fisiologia, mas é a proteína responsável pela fotossíntese. Então, tudo que é verde ou de outra ou cor parecida, né, faz fotossíntese, então essa é a proteína mais comum no planeta. E usando muito, a gente usa muito esse gene porque ele tem um poder interessante de dar respostas a trabalhos de filogenia. E usando esse e outros, né, eles encontraram essa árvore. E olha só, eu tenho um grupo chamado monocotiledôneas, como eu falei, um grupo chamado eudicotiledôneas e um grupo basal. Isto aqui tudo era chamado de dicotiledônea antes. Então, dicotiledônea deixa de ser um grupo monofilético. Mono não, mono continua. Então não é bem o fim de monocotiledônea e dicotiledônea. É o fim de dicotiledônea. Então eu vou ter um grupo basal e eu não posso dar um nome porque não é um grupo monofilético, o grupo basal. Eu espero que vocês consigam entender isso nessa árvore filogenética, né? Eles não têm uma origem única. Mono sim, que tá aqui a origem de monocotiledônea, bonitinho, né? E eudicotiledôneas, seriam as verdadeiras dicotiledôneas, tá? Aqui talvez 1000 espécies, não sei se dá tudo isso. Não, acho que dá. Presente nesse grupo basal aqui, um pouquinho mais talvez de espécies, que tiveram que sair do que a gente chamava de eudicotiledôneas, de dicotiledôneas. Tá? Então a gente tem, portanto, grupo basal, monocotiledônea e eudicotiledônea. Não esqueçam mais disso. E o que muda do sistema do Cronk de classificação para o APG, né? O APG-13 ele trazia 59 ordens e 413 famílias. São 44 famílias a menos que o APG-2 e 14 ordens a mais. Olha que alegria. São 44 famílias a menos, para ficar lembrando. Tá? Mas olha como os números são próximos do Cronk. O Cronk em 81 reconhecia 389 famílias, um número muito próximo, né? E 83 ordens. Tá? Um número relativamente próximo. Aqui é uma questão de organização, né? Então, assim, o APG, gente, inclusive na versão 6 eu não parei para fazer essas contas, versão 6 não, versão 4, as questões de ordem e família estão praticamente resolvidas, como eu já falei. Então não vai ter mais muita mudança nesse sentido. É uma outra família aí que ainda há dúvida se deveria fundir ou não. E algumas dúvidas sempre vão ficar, porque é uma questão de opinião. Ah, funde ou não funde essa família com aquela, né? Faz sentido morfologicamente ou não faz? É nisso que a gente tem que tentar entender. Tá? Então, as coisas devem ficar muito parecidas com o que estão até hoje em dia. Depois vocês vão trabalhar bastante com a PG4, e aí vocês vão poder olhar esses números lá dentro. Eu aproveitei que agora com essa opção de gravar slide por slide a gente pode parar e atualizar. O APG4 são 5 ordens a mais em relação ao anterior e são 416 famílias, que é o que está nesse slide. Tá? Então são 3 famílias novas. Então vejam que mudou muito pouco. Tá? Tem algumas dúvidas aí nesses grupos que são os grupos base. Né? O grupo basal das eudicotiledôneas ainda tem algumas dúvidas, mas fora isso está tranquilo. Para entender um pouquinho a evolução do número de famílias, né, das angiospermas, a gente tem aqui originalmente 197 nessas primeiras propostas, 300, né, o Croft aqui com 389 e o APG como ele foi diminuindo, né, ou se ajustando, ó, hoje em dia 416, tá? Então isso mostra assim uma estabilidade, ó. Inicialmente mais famílias, né, a gente tinha menos certeza das coisas em relação à classificação, aqui está muito mais claro, então 416 famílias
de angiospermas. Vamos ver todas? Não, a gente vai ver 10% disso aproximadamente, tá? Que são as mais comuns. Bom, e como é que eles entenderam isso? Uma das primeiras coisas que eles perceberam foi quando estudaram essa planta. Essa planta é a Amborella tricopoda, é a única, eu vou falar dela quando for falar da família em si, né? Mas é a única representante da família, o único gênero, a única espécie que sobreviveu, tá? Essa planta estava dentro da ordem Lauralis, mais ou menos no sistema do Croncht. E quando eles estudaram ela com biologia molecular, o que eles perceberam? Na verdade, ela sai como primeira, tá? A primeira família a se destacar. Então, a Amborella, na verdade, ela deve reter ali características que a posicionam como uma das primeiras angiospermas, não essa espécie, né? Mas ela deve ter características das primeiras angiospermas. E hoje em dia sobreviveu uma única espécie que ocorre aqui na Nova Caledônia. Entendam, essa não é a primeira angiosperma. Tem que cuidar um pouco com isso. Ela retém características prováveis das primeiras angiospermas, né? E a gente vai discutir isso quando for falar dessa família. Bom, vamos voltar aqui nesse sinapomorfismo das angiospermas. Pode parecer que ela é um pouco confusa, que ela vai e volta em algumas coisas, mas eu prefiro mostrar nessas etapas porque a gente vai complementando, né? Então a gente entendeu os sistemas de classificação antigos, viu lá quem era o Croncht, mas não falei do sistema, né? A gente entendeu um pouquinho o que era monidico, viu que isso não funciona mais, que era a proposta do Croncht, né? Não só dele, tá? Tem outros autores, Taktayan, por exemplo, enfim. E hoje em dia a gente tem o sistema PG. E agora a gente volta a características das angiospermas, né? Essas plantas com flores. O que caracteriza uma flor? Então, ou melhor, o que caracteriza uma angiosperma? Vamos tentar entender quais são as sinapomorfias. Flores com perianto, estames e pistilos. Perianto, então, são é, o conjunto de pétalas e sépalas, né? Estames e pistilos aqui em cima. Bom, seguindo com as sinapomorfias, o que a gente ainda tem, né? A gente tem estames com filetes e anteras, como a gente viu na flor básica, e essas anteras elas têm 4 sacos polínicos. Isso aqui é o corte de uma antera, tá? E ela tem esses 4 sacos polínicos. Isso vai lembrar um pouquinho para vocês aquilo que a gente encontrava em gimnosperma. A gente tem aqui a estrutura, né? Aqui, eu vou explicar um pouquinho de informação de antera quando for aula de reprodução, mas essa estrutura aqui se forma a partir de células 2N que vão fazer meiose, né? Dando origem ali aos esporos, que por fim dão origem ao grande pólen. Tá? Eu vou explicar um pouquinho mais detalhadamente na aula de reprodução, como eu disse, como é que isso se origina. Mas os 4 sacos polínicos é uma sinapomorfia das angiospermas. Além disso, esse gametófito masculino que aqui se origina, ele tem 3 núcleos, tá? Então esse é o gametófito masculino, perdão. Quando ele é jovem, ele é liberado com 2 núcleos. Então ele sai da planta geralmente com 2 núcleos e depois ele produz o terceiro. Tá? Depois vocês vão entender o que cada um faz. Além disso, a gente tem o pistilo, constituído de carpelos, fechados com uma área estigmática que recebe o grão de pólen. Então, lembrem lá, né, que tem aquele ovário, aquela estrutura está fechada, eu preciso que o grão de pólen chegue de algum jeito. Para isso, a planta produz um pistilo, tá? Não tem micrópila, né? Primeiro, nessa estrutura inicial. Esse pistilo, então, ele recebe os grãos de pólen, estão aqui, ó, e que vão germinando para tentar chegar até cada um dos óvulos. E o gametófito feminino, ele tem 7 células e 8 núcleos no geral. Tá? É um modelo clássico, tem variações, obviamente, mas no geral a gente tem 7 células e 8 núcleos. O que a gente tem de células, né? Tem a osfera básica, tem as sinerges e antípodas, ok? Além delas, a gente tem a célula média, que tem 2 núcleos no geral. Tá? Então essa é a diferença. Isso a gente chama de saco embrionário. Esse saco embrionário, por ter aquela célula média com 2 núcleos e uma osfera, acaba possibilitando uma dupla fecundação. A gente já tinha discutido isso também em gimnosperma. O que a dupla fecundação faz aqui? O gameta masculino, que está lá germinando o grão de pólen, né? O gametófito, o gameta é uma daquelas células que está lá dentro, daqueles núcleos. Ele vai germinando, né? Pelo tubo polínico, até chegar aqui nessa região. Um vai fecundar a osfera e o outro fecunda a célula média. Tá? Eu vou falar disso de novo na reprodução, mais detalhadamente, mas isto origina o endosperma. Entendam, dupla fecundação associada com formação do endosperma é uma sinapomorfia. Né? Não me digam dupla fecundação e depois só endosperma. Tá? Dupla fecundação ocorre lá no exgímeno, como eu falei, não é nada. É dupla fecundação associada a endosperma, ok?
E o ovário, que ele é encerrado, ele fecha, encerra os óvulos, né, protege os óvulos, portanto, e se desenvolvem no fruto contendo as sementes. Tá? E esse óvulo, ele é bitegumentado. Além disso, a gente vai ter elementos de vaso e não traqueídeos, com raríssimas exceções. Vocês devem ter discutido isso já com a Roberta, como é que funciona, né? Mas essa estrutura mais achatada, mais gordinha, né? Parecendo um barril e não alongada. Bom, esse trabalho aqui, né, que tenta explicar por que a gente deve ensinar biodiversidade, ele vem resumir aqui algumas dessas estampomorfias. Então, vou fazer um resumo de algumas delas, que são aquelas reprodutivas, né? Então, a gente tem aqui os 4 sacos polínicos na antera. Então, aqui estão as anteras, né? No corte delas, dependendo do corte, elas se apresentam desta forma, ok? Além disso, a gente tem o grão de pólen aqui, ó, o monossulcado e o trissulcado, e como eles aparecem, né? Olhando de outra forma. Aqui também, de novo, as anteras, né? Só representando, unidas aqui as pétalas, no caso. O ovário bitegumentado, e ele presente aqui na região, ó. Aqui são grãos de pólen germinando no estigma. Esse aqui é o ovário, esse é o óvulo, né? Bitegumentado. O ovário, vários óvulos ali presentes, recebendo então os grãos de pólen, tá? Pela micrópila. Aqui sim tem uma micrópila daí para chegar no ovário. Então, assim, isso representa um pouco das sinapomorfias reprodutivas das angiospermas. E quais seriam as plesiomorfias, né? Vocês lembram o que é isso? Se não lembram, eu sugiro que vocês deem uma pausa e voltem para dar uma olhada, tá? O que a gente teria, né? São características que vários grupos possuem, então não só as angiospermas. As características plesiomórficas não definem um único grupo, de novo, né? Então, porque está presente em vários grupos. E a característica plesiomórfica é primitiva, entre aspas ali, né? Ela é herdada de um ancestral distante. Então, tem que olhar com quem eu estou comparando isso, né? Se eu falar, por exemplo, em semente, ela é uma plesiomorfia das espermatófitas. Lembra quem são as espermatófitas, né? Angiospermas mais gimnospermas, tá? Mas a flor é uma apomorfia das angiospermas, porque é exclusivo delas. Tá? Se eu falar em xilema, floema, é uma plesiomorfia das plantas vasculares, ok? Porque esses tecidos estão presentes em licófitas, samambaias, gimnospermas e angiospermas. Tecidos diferenciados é a apomorfia de briófita, né? Aquele leptoma e pleroma, por exemplo, é, no grupo das bríade, né? Os demais nem tem isso. Tá? Então, eu tenho que dizer com quem. Se eu pedir quem, qual é uma plesiomorfia das angiospermas? Se for com as gimnospermas, é semente. Se for com as plantas vasculares como um todo, xilema e floema. E depois das sinapomorfias, das isomorfias, vamos fazer a nossa pausa, né? Para a gente ir para a parte final da disciplina, tá? Não saio daí, o intervalo é rápido.